Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou Pedro Krug e hoje a gente vai falar da primeira e única equipe brasileira da história da Fórmula 1, a Copersucar Fittipaldi. Aê galera, eu sou o Kaique e estou aqui para situar vocês onde estamos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a história da Copersucar Fittipaldi, a equipe que existiu entre 1975 e 1982. Primeiramente, quem são os criadores da Copersucar? Os criadores da Copersucar Fittipaldi foram Wilson Fittipaldi e Emerson Fittipaldi. O Wilson é ex-piloto de Fórmula 1 e foi chefe de equipe da Copersucar Fittipaldi. Emerson Fittipaldi é um piloto muito conhecido, foi bicampeão mundial da categoria e campeão também da Fórmula Indy. E além disso, ele foi o piloto responsável pela conquista das maiores vitórias da equipe brasileira na Fórmula 1. Eu sou Antônio Calduro e Pedro, eu gostaria de saber como essa ideia saiu do papel. A história dos irmãos dentro do automobilismo ela é muito rica, não só como pilotos, mas também como construtores. Entendi, mas me conta com um pouco mais de detalhe. Eles já se aventuraram em categorias menores como a Fórmula V e já criaram um carro para correr corridas de turismo. E no ano de 1973, juntos decidem mais uma vez se reinventarem. E com o apoio da Embraer e de uma cooperativa de distribuição de álcool e açúcar, os irmãos criaram em 2 anos a primeira e única equipe brasileira da Fórmula 1. Sou João Mubará e Krug. Queria saber, como é que era a Fórmula 1 naquela época? A Fórmula 1 estava em um momento de maior liberação em relação às regras. A época era chamada de kit car, que basicamente as equipes só tinham como obrigatório comprar o mesmo motor, câmbio e pneus. De resto, era tudo liberado. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Fê e eu gostaria de saber se isso ajudou os brasileiros de alguma forma. Opa, com certeza! Afinal, equipes conseguiram criar carros com custo baixo comparado aos dias de hoje. Para você ter uma ideia, em entrevista, Wilson Fittipaldi disse o quanto fechou uma temporada na Fórmula 1. Para que você tenha uma ideia, o primeiro ano nós assinamos naquela época, né? Por $950 mil, a equipe inteira, com 10% de acréscimo a cada ano, que era um patrocínio médio, bom, praticamente o que tinham as boas equipes de Fórmula 1 na época. Hoje, somente a taxa de inscrição é de $200 milhões, fora os 145 milhões que são gastos para criar e desenvolver o carro durante uma temporada. Além disso, o momento econômico do Brasil era ótimo, afinal, estamos na década do milagre econômico. Então, junta tudo isso e pense em um momento bom. É esse. Salve rapaziada, meu nome é João Mexerê. Krug, responde aí, a equipe sempre chamou Copersucar Fittipaldi? Bom, na realidade o nome da equipe é Escuderia Fittipaldi. Porém, ela ficou conhecida como Copersucar Fittipaldi porque a Copersucar foi a marca que financiou esse projeto e foi com o nome dela no carro que as maiores conquistas vieram. Agora que você já entendeu todo o contexto, tá na hora de falar das 8 temporadas que a equipe brasileira participou. E como foi a primeira temporada da Escuderia Fittipaldi? Essa temporada eu já vou logo falando. Foi até de certa forma decepcionante. A equipe não marcou nenhum ponto e seu melhor resultado foi um 10º lugar no GP dos Estados Unidos. Observação importante, naquela época somente os 6 primeiros pontuavam. Mas para seu primeiro ano, eles foram muito bem. Conseguiram classificar o carro para correr no GP do Brasil. E sim, naquela época existiam mais carros inscritos do que vagas disponíveis na Fórmula 1. Então, para sua curiosidade, o que acontecia era uma classificação e quem ficasse entre os 23 carros mais rápidos corria o grande prêmio. Porém, o que a equipe fez para ganhar maior destaque na categoria? No dia 14 de novembro de 1975, nesse exato dia, foi anunciado que Emerson Fittipaldi iria sair da postulante ao título McLaren e ir para uma equipe emergente, a Copersucar Fittipaldi. Bom, a repercussão foi monstruosa, né? Porque o brasileiro não esperava que o Emerson, bicampeão mundial, fosse largar uma equipe onde ele tinha chances de ser campeão pela 3ª vez para correr na novata Fittipaldi Copersucar, né? Então foi uma repercussão muito grande, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil. Mas com a entrada do Emerson mudou muita coisa, né? Mudou sim. Afinal, com a chegada de um bicampeão mundial, o investimento passou a ser outro. E com isso, a equipe passou a ter 2 carros alinhados no grid. Saquei. Mas quem iria dirigir esses carros? Bom,
Antes, o único carro era dirigido por Wilson Fittipaldi. Porém, agora com a entrada de Emerson, Wilson se torna chefe de equipe. E a equipe brasileira decide investir em pilotos jovens e deu a chance para um jovem brasileiro chamado Ingo Hoffmann, que tentou classificar o carro em 4 corridas naquele ano. Ingo conta um pouco mais sobre como foi essa experiência e algumas corridas da qual ele pôde classificar e também participar. Os irmãos Fittipaldi, quando eu era, vamos dizer, apaixonado por corrida, um garotão, eles já eram meus ídolos, né? Eles têm uns 7, 8 anos a mais do que eu. Eles já corriam, era a minha grande referência. E quando eu comecei vamos dizer, ter a amizade, a assessoria do Wilson Fittipaldi, eu já fiquei bem feliz. Isso depois se estendeu na Fórmula 1, onde o Emerson era o primeiro piloto e eu o segundo. Com o Emerson, naquela época que eu corria lá, eu tinha uma ligação, assim, a gente estava sempre junto, mas eu não tenho mais ligação com ele nenhuma hoje. Mas para mim era bastante gratificante estar correndo na equipe junto com um cara que era meu ídolo e bicampeão mundial de Fórmula 1. Beleza, e me fala, Pedro, como foi a temporada de 76? As expectativas aumentaram e os resultados também. Emerson conseguiu 3 sextos lugares em Mônaco, Long Beach e na Inglaterra. Aí sim, gostei. E deixa eu perguntar, teve alguma novidade para a temporada de 77? Sim, teve uma mudança, mas dessa vez não foram em relação aos pilotos, foi em relação ao carro. O carro, que antes era prata, passou a ser um lindo carro amarelo, lembrando as cores do Brasil. E, além dessa mudança, a fábrica que antes era no Brasil passou a ser na Inglaterra, por conta de uma grande dificuldade de logística que a equipe teve de transportar o carro para todo mundo nos anos anteriores. Mas e os resultados? Eles melhoraram? Sim! Emerson conseguiu os primeiros pontos em uma corrida em casa e terminou o ano com 11 pontos, com 3 quartos lugares e 1 quinto lugar. E com toda essa atmosfera positiva, o ano de 78 realmente cumpriu tudo aquilo que estava prometendo? Sim! Em 1978 iria ser a melhor temporada da história da equipe. Porém, detalhe importante, que agora a equipe só alinhou um carro para essa temporada. E Emerson seguiu muito forte em busca de evolução. E logo de cara, essa evolução foi nítida. No Grande Prêmio do Brasil, o primeiro pódio da equipe veio com Emerson Fittipaldi, na estreia do Autódromo de Jacarepaguá. E aí foi uma festa, né, galera? E quais foram os resultados? A equipe ficou em 7º lugar no campeonato de construtores, com 17 pontos. E à frente de equipes tradicionais como McLaren, a minha Williams, a Renault e a Arrows. E a temporada de 79, como foi? Bom, em 1979, com um destaque, a equipe brasileira decidiu investir mais no carro e trouxe para a equipe o engenheiro Ralph Bellamy, engenheiro que projetou o carro campeão no ano anterior. Os irmãos pediram um carro parecido com o da Lotus, porém melhor, e na época investiram cerca de 3 milhões de dólares. Porém, toda a boa impressão acabou logo nas suas primeiras voltas em Interlagos. Putz! Exatamente, mano. O carro teve um problema estrutural. E como quase boa parte da temporada o orçamento foi para a construção do carro, o desenvolvimento ficou muito prejudicado. Então essa temporada foi desastrosa, com somente 1 ponto em 15 grandes prêmios. Ok, mas como estava o apoio dos brasileiros à equipe naquele momento? Com os resultados ruins, a imprensa, principalmente a não especializada, estava jogando muitas críticas em cima da equipe brasileira, fazendo com que a Copersucar encerrasse seu patrocínio. E junto a isso, o apoio do público diminuiu significativamente, e a equipe virou motivo de piada em solo nacional. A mídia não especializada, como já sabia que não era especializada, então eles não tinham capacidade para escrever nada tecnicamente decente e correto. E aí, como não tinham capacidade para isso, começaram a fazer do nosso projeto uma piada. Eles não tinham a mínima noção do que é construir um Fórmula 1. Tá bom, mas com a saída do principal patrocinador, a Copersucar, os irmãos passaram a ter algum problema? Sérios problemas não, mas já começou a demonstrar sinais de falta de investimento.
E como ficou a equipe pro ano de 1980? Em 1980, a Copersucar comprou a estrutura da equipe Wolf, equipe que faliu. E, com isso, ganhou uma nova equipe técnica e um piloto revelação, chamado Keke Rosberg, que anos depois iria se consagrar campeão mundial. E foi com essa estrutura que eles foram para a temporada de 1980. E como foi a temporada? A temporada foi de reconstrução. O principal objetivo dos irmãos Fittipaldi era achar um parceiro e acharam a cervejaria Skol. E conseguiram fazer uma boa temporada. Emerson continuava como piloto principal e Keck como segundo piloto. A escuderia Fittipaldi nesse ano fez 11 pontos e ficou em 8º no Mundial dos Construtores. E o que aconteceu no final dessa temporada? No final deste ano, Emerson iria se despedir da categoria, mas não antes de terminar sua trajetória na Fórmula 1 com um pódio de 3º lugar em Long Beach. Da hora, mas esse é o fim da linha? Não, a equipe já estava afundada de dívidas e sem grandes patrocínios, a escuderia Fittipaldi trouxe o novato Chico Serra para correr ao lado de Keke Rosberg. E os resultados? Infelizmente, foram ruins. A equipe marcou nenhum ponto durante toda a temporada. E em 1982? Wilson Fittipaldi pensou em desistir logo, no começo do campeonato. Afinal, as dívidas já estavam falando mais alto. Mas Emerson conseguiu convencer o irmão de continuar esse sonho. O último ponto da equipe veio com Chico Serra na Bélgica. E nessa temporada, a equipe encerrou sua participação na Fórmula 1, com 44 pontos em 104 GPs disputados, mais do que equipes conhecidas como Minardi e Toleman. Foi um sucesso, sim. Se a gente pegar nos anos 75 até 80 não lembro o ano que ela parou, 83, 4, não sei. Houveram anos no campeonato de construtores que eles classificaram no final do ano na frente da Ferrari, na frente da Williams, por exemplo, que depois vieram se tornar grandes equipes, entendeu? Então é isso, Brasil. Muito obrigado. Agradeço você que ficou aqui o vídeo até o final. Agradecer a todo mundo que participou. Foi muito legal fazer esse trabalho. Agradeço de coração mais uma vez. E espero que seja o primeiro de muitos. Vamos pra cima, não esquece de curtir, comentar e colocar nos seus stories para divulgar cada vez mais conteúdo de Fórmula 1. Valeu, tamo junto! Nós!